Olá, tudo bem? Hoje é domingo, 7 de agosto de 2022. Eu sou Jeová Gonçalves e esse é o seu canal Conhecimento Liberta. A nossa conversa agora com você, meu amigo e minha amiga, é sobre confusão interpretativa. Atenção, meu caro professor. Você já corrigiu a prova de um aluno e que você lança o texto para a redação e depois você compara o que ele escreveu com o texto e você não acha nada? Vocês vão acompanhar agora essa leitura de um internauta a respeito do texto, da carta que está rolando, que vai ser lida dia 11 de agosto agora, sobre a democracia. Um pequeno Twitter, eu escrevi nesse Twitter, respondi esse Twitter e o internauta retweetou. Vocês vão ver agora qual foi a resposta desse internauta. Não tem nada a ver, acompanhe. Meus amigos, o que é que está acontecendo com o nosso Brasil? O que é que está acontecendo com os brasileiros, com parte dos brasileiros? Em 5 anos o Brasil ficou pobre, miserável, violento e corrupto. Tem mais de 30 mil pessoas passando fome no país, morando nas ruas. O que é que está acontecendo com o nosso país? O nosso país parece que, ao invés de tomar água, está tomando droga. Quando você toma água, você fica lúcido, ganha vida. Quando você toma droga, você perde a lucidez. Assim é parte dos brasileiros. Nós somos 210, nós somos 213 agora. Nós somos 213. Nós somos 213 milhões de brasileiros. E só 8% desses brasileiros, só 8% não sabe ler. Só 8% sabe ler e interpretar texto. Só 8%. Quanto é 8% de 213 milhões, professor? 195 milhões, professor. 960 brasileiros não sabem ler e interpretar texto. É uma hecatombe de falta de conhecimento, professor. Viu que eu falei aqui do texto confuso? Vou chegar lá. Eu vou ler já para você, já vou direto no assunto. A carta que está rolando aí é sobre a democracia, meus senhores. Muitas entidades, pessoas do povo, juristas, intelectuais, juízes, procuradores, muita gente imbuída, empresários, entidades, muita gente imbuída nessa carta da democracia, que em uma semana já vai para 1 milhão de assinaturas. E isso abalou todos nesse país, de grande a pequeno. E por conta dessa carta, que está bombando, e vai ser lida agora dia 11, em todas as capitais do Brasil, um senhor que ou não sabe o que é democracia, ou não quer a democracia, ou desconhece a democracia, ou é confuso. O senhor escreveu a seguinte frase no Twitter. Preocupado com essa carta bombástica, o senhor escreveu a seguinte frase, abre aspas, por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia, fecha aspas. Em cima desse curtíssimo trecho, quase que não aparece no Twitter, eu escrevi a seguinte frase, o seguinte texto, pequeno texto. Quem deseja a morte do seu adversário o tempo inteiro e vive falando em Deus, ao mesmo tempo, armado com arma letal até os dentes, não pode falar em democracia, Senhor. Isso foi o que eu escrevi em resposta a esse pequeno texto, esse tweetinho aqui. Agora, preste atenção na resposta de um internauta, na contra-resposta de um internauta, que ele escreveu em resposta ao que eu escrevi. Preste bem atenção, senhores. Professor, preste atenção. Abre aspas para o internauta. Mas não desejo o mal, é só certo pelo certo. Contra bandidos que atentam à população, aos pais de família, que saem todos os dias trabalhar para sustentar a casa e no meio do caminho
são roubados por vagabundos. Pergunta ao senhor, professor, tem alguma ligação que esse internauta escreveu aqui, fecha aspas, para o internauta? Tem alguma ligação, esse texto que eu li, que eu escrevi no Twitter do cara, o que eu escrevi, tem alguma ligação em relação ao que o internauta escreveu? Eu vou ler novamente para você entender, professor. O certo senhor, que não gosta da democracia, não sabe o que é, ou finge, abre aspas para ele. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia, fecha aspas. Isso foi o que o Twitter do senhor. Agora o que eu escrevi, que Jeová Gonçalves escreveu. Quem deseja a morte do seu adversário o tempo inteiro e vive falando em Deus, e ao mesmo tempo armado com arma letal aos teus dentes, não pode falar em democracia, Senhor. Isso foi o que eu escrevi. Abre aspas para a resposta do internauta. Abre aspas. Mas não desejo mal, é só certo pelo certo. Contra bandidos que atentam à população, aos pais de família que saem a trabalhar todos os dias para sustentar a casa e ao meio do caminho são roubados por vagabundos. Fecha aspas. Ele pergunta, professor, tem alguma coisa aí em relação a esses dois textos? O que é que esse internauta aqui dizia aí? Nada. Para mim ele não disse nada. Apenas ele revelou a bandeira de alguém. Nós só temos duas bandeiras, professor, duas. Você tem várias bandeirolas, vários tipos de bandeira, de time de futebol, de escola, de partido político, enfim. Isso são símbolos, mas bandeira mesmo são duas. Ou você defende a bandeira da vida ou a bandeira da morte. E esse senhor aqui, esse que retuitou aqui, esse senhor que não disse nada, está claramente que ele defende a bandeira da morte. Você fala A, ele diz B. Defende a bandeira da morte. Ninguém pode ser executado, senhores. Mesmo que você cometa crime, você tem que ser preso, julgado em forma da lei. Ninguém pode chegar a executar, mesmo que você cometa um crime. As leis existem para isso. Se você tem essa cabeça de executar alguém, você tem problemas. Você tem problemas. É como eu falei, se você tomar água, você vive sóbrio. Se você toma droga, você vive ébrio. Você vive no estado, não tem lucidez. Isso é problema de parte dos nossos brasileiros. Como eu falei há pouco, se você tem uma população, um pai de família que tem 8 filhos e ele educa, dá a escola para 2 e 6 ele não dá, os 6 vão virar marginal. É isso que o país está precisando, é de pessoas lúcidas, pessoas que tenham lucidez, que estejam no seu estado normal. Quando você perde a lucidez, você pensa assim. Então, meus amados, dia 11 a carta. Todos estão abandonando o barco por conta dessa carta. E esse senhor apavorado escreveu esse pequeno trecho. E as pessoas não estão entendendo nada. É a mesma coisa quando você tem aqui nessa garrafa vários demônios presos aqui. Eles estão aqui dentro se fervilhando. Quando você abre a rolha, tira a rolha da garrafa, que sai um demônio pai, todos saem atrás dele, todos se revelam. Esses demônios tem que voltar para a garrafa e tampar para nunca mais ser aberta. É difícil, professor? Vamos lá. Dia 11, a carta será lida. Está chegando a 1 milhão de personalidades, de pessoas escritas nessa carta. Uma carta bomba. Está incomodando muita gente. Você sabe o que é democracia? Próximo capítulo. Um abraço, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal Conhecimento Liberta para receber novas notificações e voltamos a qualquer momento. Tchau, abraço.